E aí, pessoal, a gente já viu como funciona o equilíbrio de translação de um corpo. Agora que a gente sabe também que existe a rotação, é hora da gente ver o equilíbrio total de um corpo extenso. Vem comigo! Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre o equilíbrio de corpo extenso. E aqui você vai entender de maneira mais ampla o que a gente viu em outras aulas atrás, falando sobre o equilíbrio de translação. Quando a gente está falando do equilíbrio total, o equilíbrio por completo de um corpo extenso, a gente precisa considerar que o somatório de momentos e forças, tá? Os dois tem que ser igual a zero. Para que um corpo esteja em equilíbrio, ele não pode ter força fazendo translação nele, implicando aceleração, e nem momento fazendo rotação nele. Então, o conceito é esse, tá bom? Então eu trouxe um exemplo aqui que é bem clássico, tá bom? Só para que a gente veja como é que funciona. Imagina que a gente tem uma gangorra aqui e a gente tem um menino mais magrinho, tá? Que tá a uma distância de 1 metro do ponto de apoio dessa gangorra. E a gente tem um menino um pouquinho mais gordinho que tá a uma distância X que a gente não sabe qual é. Qual que é a pergunta aqui? Qual que tem que ser essa distância para que o sistema encontre-se em equilíbrio, tá bom? Então, se ele precisa estar em equilíbrio, ele não pode estar nem girando e nem se movimentando, tá? Então, o que a gente faz? A primeira coisa é desenhar essa gangorra aqui, só ela, simplesmente ela, tá? Então, aqui tá a minha gangorra. E agora a gente vê quais que são as forças que estão sendo aplicadas nessa gangorra. Esse menino aqui de massa 40, ele faz uma força-peso por causa da massa dele. E força-peso tá sempre para baixo, tá bom? Quanto que mede o peso dele? Bom, se é 40 quilos, peso é massa vezes a gravidade é 10. 40 vezes 10, eu tenho uma força de 400 newtons aqui, ok? Esse menino mais gordinho, que tem massa de 60 quilos, tá? O que a gente tem? Uma força-peso também nele. Eu não sei qual que é a distância, eu sei que ele não tá na ponta, tá? Mas eu sei que aqui eu tenho uma massa, tá? Que vai fazer um peso, 60 quilos, gravidade 10, aqui eu tenho um peso de 600. Por que essa minha gangorra não está indo para baixo se eu tenho duas forças empurrando ele para baixo? Porque o apoio faz uma força de reação. E você lembra que essa força é chamada de força normal, tá? Então, o apoio está na metade da gangorra. Então, se eu pego o comprimento da gangorra todo e divido por 2, eu vou ter aqui uma força que é a minha força de reação do apoio, beleza? E aí a gente começa a fazer nossos cálculos. Lembrando que o que eu quero é essa distância X. Eu sei que daqui até aqui eu tenho 1 metro. Daqui até aqui eu tenho X, tá bom? Primeira coisa, vamos calcular quanto que é a minha reação do apoio, tá bom? Não é necessário para calcular quanto que é a distância X, mas para que a gente faça uma análise mais completa, tá? Eu sei que para que ele esteja em equilíbrio de translação, ele não pode estar se movendo para cima nem para baixo. Ou seja, as forças que estão querendo fazer com que ele desça tem que ser igual à força que está querendo fazer com que ele suba, tá bom? Ou seja, a minha força R tem que ser igual a 400 mais 600, ok? Então, o R vai ser igual a 1000 newtons, para que ele esteja em equilíbrio, tá? A gente está analisando o equilíbrio. Então, o R, 1000 newtons. Como é que a gente faz, então, para descobrir quanto que é essa distância X? Aqui é uma coisa que você precisa prestar muita atenção. Quando a gente faz equilíbrio de momento para que ele não rotacione, eu preciso ser muito esperto para identificar qual que é o ponto que eu vou pegar como sendo o ponto que gira, tá bom? Nesse caso da gangorra é fácil. O ponto que gira, ou seja, o ponto que eu não tenho momento ali, é exatamente aqui o ponto de apoio da gangorra, tá? Aqui é o ponto em que eu vou analisar. Então, eu vou pegar essa distância aqui, tá? Esse ponto aqui, para analisar os momentos em torno dele. Para que tenha equilíbrio, esses momentos têm que ser igual a zero. O somatório desses momentos tem que ser igual a zero. E como é que a gente analisa somatório de momentos? Eu vou fazer aqui, para que o meu somatório, essa letra sigma, significa somatório de momentos,
seja igual a zero, os momentos que tendem a girar no sentido horário precisam ser iguais aos momentos que tendem a girar no sentido anti-horário. Assim como força que vai para cima tem que ser igual à força que vai para baixo, momento que tenta girar no sentido horário tem que ser igual ao momento que tenta girar no sentido anti-horário. Faz sentido. Se eu estou tentando girar para cá e tem alguém tentando girar para cá, se esses momentos forem iguais, ele não vai girar de jeito nenhum, tá bom? E aí a gente precisa identificar quais forças geram momento horário, quais forças geram momento anti-horário, a partir do ponto que gira que a gente está analisando, que é esse aqui, tá bom? Olha só por que é inteligente a gente pegar esse ponto. Porque a reação do meu apoio faz força exatamente em cima desse ponto. E a gente sabe que um momento que é igual a força vezes distância, se a distância for igual a zero, eu não tenho momento ali. Então, o momento da força R vai ser igual a zero. E agora a gente analisa o momento das outras duas forças. Se eu pego a força de 400 aqui, em relação a esse ponto, quando essa força fizer força para baixo, essa gangorra vai girar assim. Ela vai girar no sentido anti-horário. Então, eu vou colocar ela desse lado da equação, tá? Então, vamos lá. Qual que é o momento em relação a esse ponto da força de 400? Momento é força vezes distância. A força é 400 e a distância é de 1. Então, isso aqui vai ser 400 vezes 1, certo? A força de 600 com relação ao mesmo ponto, eu não posso mudar o ponto, tá? Faz uma força para cá e quando ela fizer uma força para cá, essa gangorra vai tentar girar no sentido horário. Então, ele vai ficar desse lado da equação, tá bom? Então, força vezes deslocamento. 600 vezes x, ok? Então, para eu calcular quanto que é o x, eu tenho que passar os 600 dividindo. X vai ser igual a 400 dividido por 600. Eu vou cortar os zeros e vou simplificar, dividir em cima e embaixo por 2. Então, aqui eu tenho que x é igual a 2/3 de metro, tá bom? 2/3 de metro é a distância que esse menino precisa sentar a partir desse ponto para que a gangorra não gire, para que eles fiquem lá, ninguém perdendo ali na gangorra, tá bom? Então, é uma aplicação de equilíbrio de corpo extenso. Eu fico por aqui, te vejo na nossa próxima aula com mais um exercício.